Oi gente, então eu vim aqui hoje para contar um pouco da história que inspirou a composição da canção Livre para Viver o Seu Amor. Eu lembro que foi um dia de manhã e o Espírito Santo me convidou para entrar pro meu quarto e começar a adorar. E neste momento de adoração ele começou a me fazer ter algumas lembranças, a respeito do meu passado. E ele me fez voltar até no período que minha mãe estava grávida e lembrar de todo o processo de rejeição, todo o processo de insegurança que fizeram parte da minha infância. Então, desde o início, eu sofri com esse processo de rejeição, esse processo de insegurança, com rótulos, As pessoas me julgavam muito pela forma que eu me vestia, pela forma que eu me falava, então às vezes lançavam, mesmo sem querer, lançavam palavras de maldição sobre a minha vida. E eu comecei a lembrar do quanto isso doía, Isso doía bastante, então até a minha adolescência eu lembro que eu cresci muito revoltada com as pessoas, sempre fui muito revoltada, não gostava muito das pessoas, não confiava. Então eu lembro que não tinha como eu desejar o bem das pessoas, já que elas não me faziam o bem, então eu não gostava de gente, Eu lembro que por causa disso, até a minha adolescência, eu vivia sobre barreiras, sobre correntes, sobre cadeias, Por causa disso. Então, por muito tempo eu vivi dentro do meu quarto, eu sempre gostei de ficar muito reservada. E quando o Espírito Santo me fez relembrar disso, dessas cadeias, dessas correntes que as pessoas colocaram em mim, e chega um período que a gente começa a acreditar, no que as pessoas falam a nosso respeito. Então, aquilo que as pessoas falavam sobre mim começou a ser uma verdade, porque a gente começa a acreditar. Só que eu lembro que sempre dentro do meu coração eu sempre falava: Senhor, isso não é real, você sabe que isso não é real, mas acaba que a gente se acostuma com isso. E eu lembro que doía bastante lembrar de cada comentário, de cada risada, de cada apontar de dedo, de cada rótulo. E quando Deus começou a me levar a escrever sobre as cadeias, sobre as correntes, eu lembro que no dia eu senti muito forte isso, E eu lembro que naquele ano eu estava muito feliz porque eu não tinha passado por nenhuma crise existencial, que eu tinha, todo ano eu tinha uma crise existencial, uma crise de depressão. E eu estava muito feliz com Deus, Porque ele não tinha mais acontecido essa crise. E Deus me fez lembrar desse processo de tristeza, que me fez chegar até aquele momento para começar a escrever aquela canção. E aí Deus me fez lembrar, beleza, te libertei, estou nos processos de desconstrução, estou no processo de te libertar, de quebrar as correntes, as cadeias. E o que você vai fazer agora? Então quando Cristo ele nos chama para a liberdade, Ele quer nos tirar do cativeiro, porque muitas das vezes nós nos acostumamos com o cativeiro, então nós pegamos os nossos lixos emocionais e queremos fazer de objetos, queremos guardar Ele, queremos abraçar. E quando Cristo ele nos resgata, Ele quer que a gente abra mão dos nossos lixos emocionais. Por mais que a gente fale assim, eu tenho razão, Hoje eu sou assim porque isso aconteceu. Mas não é para isso que Cristo nos chama. Mesmo que a gente tenha razão, mesmo que tenhamos motivos para ter nos tornado pessoas fechadas, para vivermos com cadeias e correntes, não é para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para a liberdade. Então, ao mesmo tempo que Cristo me fazia lembrar do meu processo de correntes, de cadeia, Ele me fez entender que eu precisava romper. Então, escrever essa canção foi sobre isso, sobre lembrar aquilo que me prendeu, e o que eu ia fazer a partir daquele momento. Então, quando as correntes se quebram, quando as cadeias se quebram, o que a gente vai fazer? Então, eu olhei para dentro de mim, identifiquei todas as raízes, o porquê eu cheguei até aquele momento revoltada com muitas coisas e o que eu ia fazer com aquilo. Então, eu comecei a me colocar no lugar das pessoas, a entender, Hoje eu olhar para alguém e falar, nossa, fulano é assim. Então hoje eu já tenho mais esse olhar de tentar entender o porquê que fez fulano chegar daquela forma que ele está hoje. Então Livre para Viver o Seu Amor fala disso, De Cristo nos resgatar, Ele começar a desconstruir as correntes, as cadeias que as pessoas nos colocam e que até mesmo nós nos colocamos. Então
que através dessa canção você possa se identificar com isso. Se você está passando por um processo de desconstrução, que você aprenda a apreciar o seu processo, sabe? Olhe para dentro de si, entenda o porquê que você hoje é assim. Se você é uma pessoa amargurada, que você consiga identificar as raízes, que você consiga identificar as feridas que te fizeram ser uma pessoa amargurada. Sabe, não despreze o seu processo, não despreze a sua história, mas que você possa fazer da sua história, do seu processo, um testemunho que possa gerar vidas. Então que você olhe para dentro de si, entenda o processo, admita, fala pro Senhor mesmo que você precisa de cura aí nas suas debilidades, das suas fraquezas, mas que você esteja disposto. Então, o processo de viver a liberdade do amor de Cristo é diário. Então, todos os dias as pessoas vão te olhar, as pessoas vão te apontar, vão querer te diminuir, vão querer te desacreditar. Mas quando você tem a certeza de quem você é em Cristo, daquilo que Ele sonhou pra você, então o que você vai ter pra sua vida não é o que as pessoas sonhou, é o que Cristo sonhou pra você. Então olhe para o seu processo, olhe para a sua história, tire uma lição de vida, tire algo que possa te gerar vida e a partir disso, sabe, que você seja curada, que aceite a cura de Cristo e que você possa curar outras pessoas. Que a sua história, que o seu testemunho, ela possa servir para gerar vidas. Que você não seja uma pessoa ferida, que quando falar com outra pessoa, você vai gerar mais feridas, não. Que você vai aprender, se a sua história é muito triste, se a sua história é uma história sofrida, sabe? Que você possa deixar que Cristo entre e que você possa deixar que as cadeias se rompam e a partir disso você possa gerar vida. Que a sua história, ela seja uma história que possa ser gerar vidas. Então, que assim como eu, você seja livre para viver o amor de Cristo. Que você entenda que o amor de Cristo, que essa liberdade, ela é diária. Ela não é só por um momento, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos libertar para viver a verdade do amor de Cristo. E é isso que eu queria deixar pra vocês no dia de hoje. Então é isso, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês a respeito do meu testemunho. E eu queria pedir que aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que vocês possam se inscrever, ajudem esse canal a crescer e assim como aqueles que foram edificados, que possam edificar outras vidas.